o nosso futebol acaba não tendo credibilidade, né? Então, quando você não tem credibilidade, é uma coisa muito complicada, né? E mais do que isso, a forma que nossos clubes são geridos, estão todos com o pires na mão, né? Então, eles contam com a renda dessa venda de atleta. E a gente aceitou ser barriga de aluguel dos clubes europeus. Commodity. A gente essa exportação de commodities, exatamente. E a gente aceitou isso. E o que faz a indústria ser valiosa, igual a Premier League, que é a mais de todas, são os artistas do espetáculo, gente. Eu tenho mania de falar, se você vai ver um bom filme, tiver o Javier Bardem, o Anthony Hopkins, a Penélope Cruz e tal, é um bom filme, são os artistas do espetáculo. Sim. Todo time protagonista, todo grande clube do mundo tem um jogador brasileiro protagonista, fortalecendo a liga deles, né? Uma analogia que eu usei no meu mestrado foi do All Blacks, que é o maior time de rugby do mundo. Da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. A federação neozelandesa falou o seguinte, se você sair, o profissional pode sair, né? Tem livre trânsito, mas se você sair para fortalecer outra liga, você não vai jogar com a camisa do All Blacks. Você fica à vontade para sair. Isso era o que acontecia no futebol brasileiro na década de 50 e 60, quando quem saía para jogar na Itália, na Europa, de uma forma geral, não jogava mais pela seleção brasileira. No basquete aconteceu isso. Com o Julinho. Julinho Botelho, mas o Julinho toca para 54. Depois que saiu, aí depois ele sai e não volta mais, aí surge o Garrincha. O Evaristo não jogou. No basquete aconteceu. O Oscar, por exemplo, não pôde ir para a NBA. É questão de profissionalização. Não era só não era conceitual. Porque antigamente o Mundial de Basquete, Olimpíadas, atletas profissionais não disputavam. Não podiam jogar. E o Oscar nunca quis se profissionalizar nos termos que a gente vê na NBA, né? Porque ele era um jogador profissional de basquete no Brasil, mas era visto como esporte amador, como um termo que a gente usa muito em Minas Gerais, não é usado fora, que é o esporte especializado. Então o Oscar nunca quis abrir mão de jogar na seleção para se profissionalizar na NBA. É algo parecido com isso, sim. Pode continuar, e no caso da Nova Zelândia, do All Blacks, ninguém nunca saiu e passaram a sair depois dos 40 e poucos anos para fazer um pezinho de meia. Me fugiu o nome do jogador que foi pro Racing em 92, que é de Paris, da França e tal, né? Enfim, é exatamente isso. Na verdade, o mercado da bola ele muda muito com o caso Bosna, né? Eu não sei se vocês conhecem, é de 95. Isso que muda efetivamente o mercado da bola. Onde começou efetivamente esse trânsito, né? Se você pegar nas Copas do Mundo de 82, de 86, 90, tinha 3 que jogavam fora e a maioria aqui. E isso é muito sério, claro que isso é inevitável, mas nós perdemos a identidade de jogo, né? Nós perdemos o estilo de jogo. Nós perdemos o povo brasileiro o sentimento de apartenância, de pertencimento. Então isso eu acho muito sério. E uma das soluções que eu aponto com isso, claro que nós nunca vamos conseguir, o mercado, a indústria do futebol, e nossos clubes precisam dessa receita, obviamente. Mas eu penso que a CBF poderia falar o seguinte, a partir de 2026, para ano de Copa do Mundo, o meu critério é de convocar os artistas, os jogadores que estão aqui. Porque é o pacto sunt servanda. O contrato é lei entre as partes. Tá certo? Não, mas o jogador não vai ser negociado. Vai ser negociado. Mas se ele tiver a pretensão e o potencial de jogar pelo Brasil, ele sabe que a regra é a partir dali. E o mercado vai se adaptar. E a gente volta a ter os artistas que jogam e fazem e valorizam e fortalecem as grandes indústrias do mundo uma vez por ano. É por empréstimo. Se quiser jogar. Alguns não vão voltar, nós vamos ter uma perda técnica, talvez no primeiro momento. Mas nós vamos resgatar de alguma forma a identidade, nós vamos ter um campeonato assistido, nós vamos atrair receita novamente, nós vamos conseguir movimentar a indústria. Isso é lindo. Isso é lindo. Agora, o Neymar sairia do Paris Saint-Germain para vir jogar no Santos? Se ele tivesse a pretensão de ainda jogar na seleção brasileira, então a gente abriria mão nesses primeiros momentos. Vamos abrir mão do Neymar para uma Copa do Mundo. Mas aí ele que vai estar abrindo mão da seleção, o critério vai ter que ser esse. Na atual seleção. Nós não temos outra forma de atrair esses jogadores. Mas isso é até cultural também. O cara ganha 1 milhão de euros. Ele vai vir para cá. Que clube consegue pagar isso? Nenhum. Então ele vai ter que ganhar 600 mil reais, por exemplo. Não vai ganhar nunca. Quanto o Hulk recebe no O Hulk é um caso no Brasil, tem vários. Mas nós temos Flamengo, nós temos Palmeiras, nós temos jogadores que vão poder ser realocados. Então. Claro que isso pode soar como uma utopia, gente. Toda vez que eu coloco isso, mas nós não temos como mudar a regra do jogo.
A disparidade econômica é muito grande. Muito grande. E o que faz a indústria do espetáculo, volto a dizer, são os artistas. E a qualidade do espetáculo, a qualidade do futebol que é proposto. Eu fiz uma pergunta para um amigo meu, torcedor do Paris Saint-Germain. Você já viu algum jogo do Campeonato Brasileiro? Mal ou bem, nós temos o campeonato mais competitivo do mundo. Muito bom, pessoal. Eu falei assim, para quê, Bolivar, se os melhores estão aqui? E é assim. E é assim. É descarado desse jeito, é claro. Lá, não é negociado, não é trabalhado. Não existe interesse. Outra coisa, só para complementar a resposta que você perguntou do nosso futebol, o problema do nosso futebol, o nosso calendário. A gente começa o Campeonato Brasileiro com um time. No meio do campeonato, a gente perde vários protagonistas do espetáculo. Posso dar um exemplo? Há mais tempo, voltando mais tempo, Roger Guedes era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Atlético liderando. Foi embora. Abriu a janela, a gente perde isso. Você sabe que a janela de transferência foi criada na Inglaterra, como tudo, né? Inclusive como futebol. E a janela também. Depois passa a ser oficializada pela FIFA e é obrigatória a partir de 2001. Mas ela foi criada justamente por isso. Para o empresário não agir o ano inteiro. E para não ter essa disparidade entre os clubes e ficar esse comércio durante o ano todo. Agora, a gente perdeu os nossos artistas do futebol no meio do nosso campeonato, isso também é comprometedor. Olha só, sobre essa observação que você fez aí dos atletas jogarem aqui no Brasil, se a gente pegar os 26 que vão ser convocados pelo Tite, que ele trabalha na cabeça dele com 26 atletas, que pode acontecer, né? Somente 3 jogam no futebol brasileiro, que seria o Everton, goleiro do Palmeiras, Sim. o Arana, lateral esquerdo do Atlético, e possivelmente o Pedro. Sim. No ataque. Você vê como que a balança inverteu. Não, são esses 3 que jogam aqui. Imagina como seria o Campeonato Brasileiro se a gente tivesse todo mundo aqui. Mas isso é extremamente interessante. Agora você falou, eu concordo que é um pouco utópico, sim, mas isso tem que ser colocado em discussão até para ser aperfeiçoado, mudado. Claro. Porque, por exemplo, aí do jeito que você falou, por exemplo, seriam, por exemplo, baitas campeonatos brasileiros em 26, em 30, em 34, em 38, nos outros anos, aqueles campeonatos como a gente tem agora. Cara, mas isso a gente vai. Eu dou um pitaco aqui, ali dá outro, aí dirigente fala, jogador fala, até a gente chegar numa fórmula de dizer que o fim aconteça. A gente vai mudar o meio para que o fim aconteça. Mas assim, a discussão tem que começar, tem que ter um pontapé no papo. Sabe a forma que talvez desse certo alguma coisa dessa? Porque é uma doideira, né, Bolivar? Vamos falar, é uma doideira. Mas vamos lá. Porque se você deixa à mercê dos clubes brasileiros fazerem essa contratação, vai hoje, por exemplo, na nossa realidade, Atlético, Palmeiras e Flamengo, talvez o Corinthians, vão contratar esses caras todos. Vão fazer 4 seleções e o futebol brasileiro perde completamente a competitividade. Já é hoje pouco competitivo em relação a esses 3. Em relação ao Atlético, Palmeiras e Flamengo. Com esses caras mais ainda. A não ser que houvesse uma distribuição por parte da CBF. Por pontos. Isso, um para cada time. Aí sim, talvez isso funcionar. Apesar eu acho que isso não vai funcionar nunca. A CBV tenta fazer. Sistema de pontuação. A CBV tenta fazer isso no vôlei. Tem sistema de pontuação, sim, que isso é feito e já gera uma polêmica dos diabos. Mas como o vôlei tem menos alcance. Menos times, né? Menos alcance do que o futebol também. Mas interessante, isso tudo também vai pelo lado econômico, né? Porque o Brasil teve um tempo que nunca chegou a estar equiparado com a Europa, mas teve um tempo que a diferença era menor. Menor. Você vai saber falar o ano disso, os anos que foram menores. Imaginei entre 2003, 2010, 12, por aí. Foi uma diferença um pouco menor financeira. O abismo não é. Aí é mais ou menos isso também. Quando chegar nesse ponto aí, talvez a partir do ano que vem, talvez comece de novo. Então a gente pode ser que isso facilite também ao ponto que você quer chegar nessa. Existe uma saída. É um empréstimo de um ano, né? É um empréstimo, né? E outra coisa, os clubes estão se organizando para trilhar esse caminho da SAF, né? E a gente imagina que daqui a 4 anos, se isso estiver sendo bem feito, como deve ser feito, esses clubes, que hoje em dia estão virando SAF, vão ter uma estrutura também. Eu acho que é a única forma, volto a dizer, de valorizar o nosso campeonato. Porque senão nós vamos aceitar a vida toda ser barriga de aluguel, perder nossos craques, ver eles sendo protagonistas, fortalecendo as grandes ligas do mundo e a gente batendo palma para eles lá e tudo mais. Então, eu acho que isso também traria de novo o sentimento. Você imagina um campeonato brasileiro com o Felipe Coutinho no Vasco, com o Gabriel Jesus no Flamengo, com os grandes protagonistas que brilham no time do mundo. O tanto que o olhar do europeu obrigatoriamente estaria vendo por aqui. Você saberia que, em 2016, eu tenho que estar emprestado para um Mas você imagina o Paris Saint-Germain que investiu
milhões e milhões no Neymar. Vai Mas emprestar na hora da renovação, é o agente dele e o próprio atleta falou assim, olha, agora a regra do Brasil é assim. Eu tenho interesse em servir a minha seleção. É valorizar a nossa seleção, valorizar a camisa amarela. Aquele negócio, o que o All Blacks fez é justamente isso. É. Falou assim, olha, nós somos boas mesmo, nós somos os melhores do mundo, porque a gente tem os nossos grandes artistas aqui. E trazer de novo, volto a dizer, esse estilo de jogo, a identidade de jogo. É um ano só.